Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nosso Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Fiquem à vontade, abramos os nossos corações. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Vocês do Ministério Apostólico Metodista e vocês de outras denominações e vocês também de outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui, então, deixando o seu joinha, o seu gostei, faça isso e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Clovis Man, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, tá bom assim? O máximo que vocês puderem. Ajuda o nosso canal, irmãos, ajuda o nosso canal a crescer mais. Eu só posso contar com vocês, só dependo de vocês. Vocês podem elencar, elevar e fortalecer ainda mais o nosso canal aqui no YouTube. Clovis Mãe, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal. A gente tem ministrações também no Instagram, lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial no Instagram. Clovis Apólio Oficial no Instagram. E aqui no YouTube é o Clovis Mãe. Então dá aquela fortalecida, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor. Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos falando sobre liberdade com consciência, liberdade com sensibilidade, liberdade levando o outro em consideração, não menosprezar o outro, tá bom? Nós estamos no versículo 23 a seguir. O critério aqui da nossa liberdade é a edificação, o bem-estar, tá bom? O critério é a edificação, o bem-estar, tá bom? Tudo bem que nós somos a referência. Quem é o ser humano que quer o mal para si mesmo? Né? Então você não perde a referência que é você no sentido relacional, tá bom? No sentido meramente relacional. Eu quero o bem. Quem é que quer o mal para si próprio? Alguém disse na escritura, né? Quem é que fez mal ao seu próprio corpo? Quem é que fez mal ao seu próprio corpo? Né? Ninguém faz mal. Então eu penso no próximo a partir de mim. Eu estou na equação também, tá bom? E dizendo em termos relacionais, tá bom? Então o critério aqui da liberdade é a edificação, é promover o bem-estar do outro. O texto na linguagem de hoje diz assim, ó: alguns dizem podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. A gente pode fazer tudo, mas nem tudo é bom. E quando a gente conclui que algo é bom, não é só para um lado. Bom tem que ser para os dois lados, ou para ambos os lados. Quando eu digo que algo é bom, então eu posso fazer tudo, eu posso, mas nem tudo é bom. Para que eu carimbe o adjetivo bom, tem que ser bom para todos os lados, não é só para mim. Se for só para mim, não pode receber o adjetivo de bom. Então, é bom, edifica, promove o bem-estar. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Nem tudo é útil na linguagem de hoje, tá? Eu volto já para outra linguagem. Ninguém deve buscar seus próprios interesses, sim os interesses dos outros. Esse termo aqui, só por si só, ele dá margem ao menosprezo a si próprio, tá bom? Por isso que você sempre tem que ler o texto com a luz das outras escrituras, outros textos. Então, é o amor ao próximo como a mim mesmo. É fazer o bem, é buscar o interesse do próximo como eu busco o meu próprio interesse. Eu não vou pensar no interesse do meu próximo e me danar. Não, não é isso, tá bom? Então, aqui nessa linguagem parece que só tem um lado, e não é isso. Vocês podem comer de tudo que se vende no açougue sem terem nenhuma dúvida de consciência. Sem terem nenhuma dúvida de consciência, pois, como diz as Escrituras, a terra e tudo que nela existe pertence ao Senhor. Eu posso comer de tudo, beber de tudo, porque tudo que tem aqui, que nasce aqui, pertence ao Senhor nosso Deus. Eu tenho que perguntar o seguinte: edifica, promove o bem-estar, é bom, dá para receber o carimbo de bom?
Isso que você quer, que você pode, porque você pode tudo, recebe, consegue dar o adjetivo de bom, não é bom para si, irmãos, é bom para todos. Por quê? Se é alguma coisa que eu vou me apropriar, ou me alimentar, ou beber, ou usar alguma coisa, tem outros envolvidos? Existem outros envolvidos? O bom é só para mim? Então não é bom. Se for bom só para mim, não é bom. Bom é quando é para todos os que estão envolvidos na questão, na situação. Tá bom? Se alguém que não é um cristão convidá-los para comer, ele está colocando em prática, né? É a prática no dia, é a prática do dia, é o cotidiano da gente. Se alguém que não é cristão convidar vocês para comer e vocês resolverem ir, coma o que for posto na frente de vocês e não façam perguntas por motivo de consciência. Não façam pergunta, coma tudo. Fica à vontade, coma tudo. Mas se alguém disser a vocês, esta comida foi oferecida aos ídolos, nesse caso não comam, por causa daquele que disse isso, e também por motivo de consciência. Não estou falando da sua própria consciência, mas da consciência do outro que perguntou, ou do outro que está ali próximo. Ó, isso foi consagrado aos ídolos, eu não como. E eu não como por quê? Por causa de consciência. Nós falamos sobre isso onde? Você pode voltar lá e ver. Então Paulo está dando um exemplo aqui no cotidiano. Mas alguém pode dizer assim: por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Por que é que a minha liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros? Verso 30. Se eu agradeço a Deus o alimento, se eu agradeço a Deus o alimento que como, por que é que sou criticado se já agradeci a Deus? Vendo que a pergunta ela é interessante, ela é provocativa, né? Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu, façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Olha isso aqui, isso aqui é fenomenal, irmãos. Isso daqui, eu vou mudar aqui a linguagem, mas vamos comentar aqui. Olha só, a fim de que outros possam ser salvos. Uma atitude tua, um movimento seu, um comportamento teu pode atrapalhar na salvação do outro? Pode atrapalhar na assimilação do evangelho da outra pessoa? É isso, queridos. Na verdade, não é o bem-estar fisiológico das pessoas, não é. Isso é lógico, serve como inspiração. Tudo bem, pensa no bem das pessoas, mas o alvo final, o objetivo final é o seguinte: essa minha atitude, esse meu movimento vai atrapalhar ou dificultar a salvação desse fulano? Essa é a pergunta. Então não é questão de a roupa que eu uso agrada o outro, a comida que eu como agrada o outro, a bebida que eu bebo agrada o outro. Não é a questão em si, não é a bebida, ou a comida ou a carne que eu como em si, mas é no final, na salvação desse fulano, e esse meu movimento, essas minhas ações, essas minhas atitudes, vai atrapalhar na salvação do fulano, da fulana? É isso daqui. Vai atrapalhar na salvação dele ou dela? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tá vendo só? Então você pode tudo, pode tudo. Você pode tudo sem nenhum problema. A questão é, essa sua liberdade é para o é bom. Essa liberdade é para o bem maior, é boa, é agradável, fará o bem. Essa sua atitude é boa, vai promover o bem, não vai ter empecilho na salvação da pessoa. Então não é apenas uma questão, gente, particular humana, fisiológica, de ventre, de etiqueta. Estas coisas estão postas, lógico que está posta aqui o comer, o beber e o dormir, mas não é isso em si, não é, porque tudo é do Senhor, irmãos. Agora, o movimento de comer vai atrapalhar no final do processo, não a comida em si, não a comida que foi consagrada, mas no final do processo vai atrapalhar na salvação. Quando essa pessoa estiver ouvindo o evangelho,
Aquela minha atitude não vai botar obstáculo? Vai. Então o que eu decido? Eu decido abrir mão dessa tal liberdade, eu abro mão desse tal poder tudo, eu abro mão disso tudo. Quer ver só? Agora vamos voltar para a nossa linguagem normal, né? Se algum descrente o convidar para a refeição e você quiser ir, coma tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém disser isso foi oferecido em sacrifício aos ídolos, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da consciência. Refiro-me à consciência do outro e não propriamente à tua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada? Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se eu participo da refeição com ação de graças, por que sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, façam tudo, ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus, nem para os judeus, os religiosos, nem para os não-judeus, os sem religião nenhuma, nem para o povo de Deus. Nem para o povo de Deus. Não sejam motivo de tropeço. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, eu não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Então, o objetivo, irmãos, é salvação. É a salvação. Então, o limite da liberdade é a edificação, é o bem-estar, é a salvação. Quando afeta o outro, a liberdade, quando afeta o outro, a sua liberdade fica limitada, ou você tem que considerar limitada. Se afeta o outro, então dá uma limitada aí na sua liberdade, meu irmão. Está afetando o outro com relação à salvação do outro, à promoção do bem-estar do outro. Isso vai interferir no bem-estar do outro, vai interferir. Então eu abro mão da minha liberdade. Isso é ser servo, que nós vimos lá no capítulo 4, gente. No servo riperetas lá, sem direito nenhum. O servo econômos, que serve de acordo com o jeito que Deus quer, não o meu jeito. Lembra lá do capítulo 4 de Coríntios? O riperetas era um servo que não tinha direito nenhum. O servo econômos, um tipo de administrador, de servo, de garçom, que servia do jeito que Deus queria, não do jeito que a própria pessoa quer, mas do jeito de Deus. Nós aprendemos que a gente também lá foi chamado de escória, lixo do mundo, escória do mundo, lixo do mundo. Não é o meu próprio bem-estar que está em questão, é o bem-estar da coletividade. Tudo bem que ninguém deseja mal para si próprio, então veja bem, como ninguém deseja mal para si próprio, a gente se coloca como referência, eu faço para o outro o que eu quero para mim, e eu não faço para o outro o que eu não quero que faça para mim. Eu não vou fazer para o outro também, é o que eu não quero que faça. Eu quero que faça para mim, não quero, não vou fazer para os outros. Ou então eu farei para os outros, que é o mandamento de Jesus mais apurado, eu vou fazer por uma atenção positiva, uma atitude positiva, eu vou fazer para os outros o que eu quero que faça para mim. A princípio era não faça para ninguém o que você não quer que seja feito para você. Muito bem, é meio neutro isso aí, né? Mas tá ótimo. Aí Jesus vem dar uma apurada, ele diz: faça para os outros o que você quer que se faça a ti. Então, o alvo aqui é a salvação, é a promoção do bem-estar da pessoa. Então eu levo o outro em consideração. É lógico que a referência sempre sou eu, porque ninguém faz mal para o seu próprio corpo, como disse o próprio Paulo, ninguém faz mal ao seu próprio corpo. Então, o limite da liberdade é a promoção do bem-estar do seu irmão, da sua irmã. É a edificação do seu irmão, da sua irmã. É que o seu irmão e a sua irmã sejam salvos e continuem salvos. Olha isso daqui, hein? É que o seu irmão seja salvo e continue salvo. Exatamente isso. É que o seu irmão seja salvo e continue salvo. Então, o limite da liberdade, meus irmãos, é o amor, é a edificação, é a promoção do bem-estar. A liberdade cristã não é fazer tudo o que a gente quer, pessoal. A liberdade cristã não é fazermos tudo o que a gente quer, mas fazer tudo que promove o bem-estar, fazer tudo que edifica, fazer tudo onde apareça o amor, a alegria, a
paz, a humildade, não é fazer tudo que eu quero e tudo que eu posso, porque nós podemos tudo, de verdade, você e eu podemos tudo. Então a liberdade cristã não é fazer tudo que eu posso, não, não é, mas escolher o que promove o bem-estar, o que promove a edificação, o que promove o bem-estar, promover o bem-estar das pessoas, da comunidade. E eu não estou falando apenas do indivíduo em si, embora o indivíduo em si seja beneficiado, mas o indivíduo em si eu quero beneficiá-lo para que a coletividade, para que a comunidade seja edificada. Vocês estão me acompanhando com esse raciocínio? Isso aqui é muito importante. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E como assim a glória de Deus? Glória aqui, eu tenho chamado de glória de Deus todos os atributos de Deus. Todos os atributos de Deus é a glória de Deus. Ou seja, eu vou promover o bem-estar. Então, Deus é glorificado quando a gente o representa bem, quando nós o representamos bem. Nós, como igreja de Cristo, como servos de Cristo, como filhos de Cristo, a gente representa o próprio Cristo. Você e eu representamos o próprio Cristo na terra. Então, a sua liberdade não é fazer tudo o que você pode, meu irmão, mas fazer tudo para a edificação das pessoas, para promover o bem das pessoas, para a promoção do bem comum. A liberdade não é você fazer tudo o que você pode, mas escolher. A liberdade é você escolher, é você poder escolher fazer o bem e fazer o bem. É você escolher promover o bem-estar e promover o bem-estar. É você escolher que o amor vai aparecer e praticar a vida para que esse amor apareça. Tá bom? Você é livre? Você é livre, meu irmão? É. Você tem escolhido o bem do outro? Se você é livre, você pode escolher. O não livre não pode escolher. O servo pode escolher. Você é livre. A liberdade não é fazer tudo o que você quer, o que você pode. A liberdade é você poder escolher fazer o que edifica. É você escolher o que promove o bem-estar. Nós temos escolhido promover o bem-estar. Vamos perguntar de novo isso? Nós, eu e vocês, nós temos escolhido promover o bem-estar? Nós estamos manifestando os atributos de Deus, nós estamos manifestando a glória de Deus, porque a glória de Deus, gente, é a reunião de todos os atributos de Deus: bondade, santidade, soberania, infinitude, sabedoria, onipotência, onipresença. Todos os atributos de Deus chama-se a glória de Deus. Nós temos promovido a glória de Deus. A glória de Deus aparece quando a gente promove o bem-estar da comunidade, dos outros. Vamos praticar essa tal liberdade, escolhendo, vamos praticar a liberdade, não fazendo tudo o que a gente quer, mas promovendo o bem-estar para com todos. Vamos viver essa liberdade, não fazendo tudo o que a gente pode, mas promovendo o bem-estar de todos. Amém? Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui, e eu conto com a sua presença aqui todos os dias de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço a vocês também encarecidamente que orem por nós. Eu preciso muito, muito, muito das orações de todos vocês. Deus o sabe. Mas orem pela minha vida, ore pela minha vida, pelo meu ministério e ore pela nossa comunidade, tá bom assim? Eu peço a vocês também que nos ajude financeiramente, as contas estão aqui abaixo, você pode colaborar conosco, porque a gente precisa pedir, a gente pede e fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Você já ajudou a gente alguma vez? Já promoveu algum bem-estar para nós? Já ajudou a gente financeiramente? Porque a gente precisa, viu? A gente pede porque precisa. Vamos orar agora e encerrar. Meu Pai amado, meu Deus querido, obrigado, Senhor, por essa hora, por esse momento, pela palavra, pela orientação. Livra a gente do homem mal da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.